Oi, vocês! Bom, a essa altura você já sabe sobre o que é o vídeo, porque você já leu o título. Então, sim, o Santos fez essa primeira reunião via chamada de vídeo com o Sampaoli. Hoje, às 5 da tarde, eu recebi essa informação que essa reunião estava para acontecer. E rolou realmente entre a diretoria e o próprio Sampaoli para tentarem alinhar essas expectativas de quem chega, já que está tudo muito condicionado a reforços. Mas antes de eu falar um pouco mais sobre isso, lógico, eu vou te pedir o like nesse vídeo, por favor, para você me ajudar a crescer esse canal, fazer o YouTube entregar para mais cientistas que querem saber sobre esse assunto. Não deixa de se inscrever também. Chegamos aos 20 mil. Muito, muito, muito obrigada pelo apoio, pela confiança aqui no canal, tá bom? 20 mil é muito significativo para mim, mas vamos crescer mais, então se inscreve também. Hypa o vídeo também para isso ficar ainda melhor colocado no YouTube enquanto esse canal está crescendo. E se você quiser se torne membro também, que tem bastante vídeo diferente para você, fechou? Bom, vamos lá. Hoje foi um dia corrido, de pouca informação em geral, porque no fim das contas tinha essa reunião marcada aí para as 5 e pouquinho. Lembrando que hoje foi um dia muito corrido também por conta dessa situação de invasão no CT, torcida cobrando elenco e tudo mais. E a diretoria também acabou tendo que dar essa atenção, né, na parte da tarde para essa situação. E no fim das contas, foi se alastrando essa situação de caos no Santos e ainda tinha essa reunião com o São Paulo na parte da tarde. Mas vamos por partes. Na live do trio, eu já tinha dado todo o entorno da situação São Paulo, né? Então, a condição de vir de acordo com esses 3 reforços pedidos, de 2 a 3 reforços, e como isso é o principal ponto dessa negociação. Diferentemente de uma negociação normal, que passa por tempo de contrato, multa rescisória, salário, etc., essa parte meio que já está acertada. O que falta no fim das contas, e é o que mais importa para o São Paulo para dizer esse sim ao Santos, são os reforços pedidos por ele, que eu já conversei com vocês, que são completamente descolados da realidade. Mas dentro dessas características, o Santos foi ao mercado e trouxe e apresentou esses nomes para ele nessa reunião hoje, às 5 da tarde, com o São Paulo. O que eu tive de informação é que existe um otimismo muito grande por todas as partes. Não houve o sim para hoje, inclusive eu fui apurar o lado do São Paulo e ouvi que essa finalização de negociação deve acontecer entre amanhã e quinta-feira. Então, até quinta, se tudo der certo, teremos um treinador, ou se tudo der certo, pelo menos teremos uma finalização de um assunto. Mas o ponto é que o máximo de tempo que me deram para resolução dessa negociação foi para quinta-feira, tá? Não foi hoje foi uma conversa de atrelar, entender se realmente esses nomes apresentados pelo Santos são viáveis para o São Paulo ou não. Pelo visto, não foi uma conversa completamente mútua, tanto é que amanhã vai continuar essa conversa, não foi era isso, poxa, era isso que eu estava pensando, obrigado, Santos. Não, o São Paulo certamente fez questionamentos aos nomes que o Santos entregou. Então essa movimentação ainda está acontecendo pelos negócios do pedido do São Paulo, né? Lembrando, um zagueiro, um meio-campista, um centroavante, ou 2 zagueiros, um centroavante, mas o ponto é, pelo menos 2 reforços que cheguem para resolver setores, e principalmente zaga e ataque. O meio-campo está sendo observado e se o Santos conseguir entregar, muito bom. Mas de fundamental são esses 2 a 3 nomes, tá bom? Então hoje, pelo visto, não houve as duas partes satisfeitas com o que foi entregue nessa reunião, e amanhã eu continuo um novo papo para ver se as coisas realmente evoluem a ponto desse sim vir ou desse não definitivo também vir. O ponto é, o São Paulo está muito, muito, muito animado para vir ao Santos. Hoje de manhã eu conversei com muitas pessoas em volta do São Paulo e eu ouvi que ele tá amarradão. De uma pessoa de extrema confiança que eu tenho do lado do São Paulo. Ele tá muito animado mesmo para voltar e ele unicamente quer os reforços. A questão de tempo de contrato, que vai até final de 2026, já tá acertado, já tá pré-acertado. O Santos segue trazendo esse cenário de que, ó, tu chega agora, mantém o clube na Série A, eu te trago esses nomes pontuais, em dezembro é outro papo. A gente monta um time do zero, um planejamento do zero com você. Então o Santos tá envolvendo bastante o São Paulo nessa negociação, pensando também no ano que vem, puxando pra 2026, né? Mas pra agora, nesse instante, o Santos só quer entregar esses nomes ao que pode, né, ao alcance do Santos em relação à expectativa do São Paulo e desses reforços, com as características mais semelhantes possíveis, mas lógico não serão necessariamente os nomes de alto nível de primeiro pedido do São Paulo. Então o São Paulo teve também que ceder em relação a nomes menores, mas que ele queira e que esteja nos planos dele, obviamente, mas não essas primeiras pedidas com nomes surreais. Ele certamente deu uma diminuída nessa observação de nomes que ele deve ter entregue, selecionou os que ele, enfim, não necessariamente não quer,
mas não são as primeiras opções, mas que cabem no bolso do Santos. Então, tá rolando essa conversa de meio termo para as duas partes, sabe? Ambos estão cedendo nessa situação. Vamos ver o que acontece. De atualização é isso. Uma reunião com o São Paulo foi feita hoje. Todas as partes estão conversando desde cedo, tá? Essa negociação foi mais oficializada por meio dessa reunião, porque foi o próprio São Paulo que participou. O Matos já tá conversando com a Deata desde ontem, então, assim, eles estão tentando trocar essas figurinhas, chegando em um denominador em comum em relação a esses nomes pedidos pelo técnico. Mas hoje acho que deu uma andada ainda maior, pensando que o São Paulo agora tá conversando diretamente com a diretoria, alinharam as expectativas de nomes, e agora é o Santos trabalhar para correr contra o tempo e fechar esses tais nomes aí que o São Paulo pediu, ou o mais perto possível para entregar novas opções à altura. E é isso, amanhã eu volto então com alguma novidade, certamente, mas eu particularmente fico bem mais otimista por entender que o São Paulo tá cedendo de um lado, o Santos tá cedendo do outro, e não estão, enfim, dando murro em ponta de faca, tá todo mundo tentando fazer essa negociação realmente acontecer dessa vez, fechou? Qualquer novidade, eu volto por aqui, mas tem um mini avanço dentro dessa negociação, sim. Vamos manter a calma, tá? Mas eu, particularmente, fiquei bastante otimista com as mensagens que recebi. Então, entre amanhã e quinta-feira, certamente teremos uma resolução para tudo que tá acontecendo até aqui, fechou? Vídeo super rápido só para trazer as informações mais quentes possíveis desse negócio para vocês. Não esquece, por favor, de deixar um like, tá? Porque eu sofriu para guardar algumas informações. Eu lutei até 5, eu não fiz um tweet falando, gente, reunião com o Sampaoli, para não alertar a minha concorrência, mas também para tentar, com a maior calma que eu posso, trazer essas informações para você. Então deixa o like, tá? Me ajuda muito. Inscreve no canal também para você ficar o máximo informado sobre todos os assuntos do Santos. E amanhã, certamente, eu tô de volta. Se inscreve, hypa o vídeo, vira membro se você puder, que também é uma força pra mim. E seria muito importante ter você aqui comigo por mais tempo, fechou? Um beijo e até a próxima.